Nosso trabalho é sobre classes sociais fundamentais e suas características. Os integrantes são Érica Fedrigo, Júlia Rossi, Maria Clara, Nicole Miller, Maria Luísa Portaluppi e João Billy. E vamos falar sobre a burguesia, o proletariano e a classe média. Burguesia. O que é? O termo burguesia designa a classe social dominante do sistema capitalista e está formada por proprietários de bens ou capitais. A palavra burguesia deriva de burgo. O burgo era um modelo de pequena cidade que começou a aparecer na Europa na transição da Idade Média para a Idade Moderna, onde, em torno dele, formavam-se vilarejos que dependiam diretamente do que o burgo tinha a oferecer, isso é, as trocas, compra e venda de produtos nos mercadores, as feiras, todo tipo de serviços, os pontos de encontro de mercados, camponeses, etc. Qual sua origem? Surgiu no final da Idade Média. A decadência da mesma trouxe uma série de movimentos que foram importantes para a reconfiguração da sociedade, que produziu um cenário perfeito para o surgimento da burguesia como classe social. A burguesia conquista espaço no poder e no controle político representado ao livre comércio. Uma das coisas responsáveis pela ascensão da burguesia foram as aplicações das relações ligadas ao comércio, assim como as trocas comerciais. A burguesia era antes pertencente ao povo e aos poucos foi conquistando o poder e tirando esse poder das mãos das classes mais altas. O que faz um burguês ser um burguês? Antigamente, eram todos os comerciantes e artesãos. Hoje em dia, são os donos de meio de produção. O que é proletariado? O termo proletariado, tal como entendemos hoje, o trabalhador assalariado pobre que tende a permanecer nessas condições por causa do pouco que recebe. Os proletários eram os homens sem posses que tinham seus filhos como única coisa a oferecer ao império para que servissem no exército imperial. O proletariado surgiu junto com a Revolução Industrial, sendo esta classe composta por um vasto grupo de pessoas que não detinham meios de produção e nem tinham como competir com os grandes industriais, de modo que, para sobreviver, precisavam vender a sua força de trabalho. Características do proletariado. É produto do capitalismo industrial, não possui meios próprios de subsistência, vende sua capacidade física e intelectual, seu tempo e sua energia para realizar atividades para outro. É alienado do processo e do resultado de suas ações, pois age sob a vontade do empregador. Não possui o produto final de seu trabalho, em troca disso recebe um salário que não corresponde ao trabalho realizado. Suas condições de vida, suas moradias e a sua alimentação eram precárias, já que o proletariado era muito pobre, viviam em bairros sem condições de saúde adequada e recebiam baixos salários, estando expostos a riscos e abusos, vivendo com condições de trabalho inadequadas. Classe média é uma classe social presente no capitalismo moderno que se convencionou a tratar como possuidora de um poder aquisitivo e de um padrão de vida e de consumos razoáveis, de forma a não apenas suprir suas necessidades de sobrevivência, como também permitisse formas variadas de lazer e cultura, embora sem chegar aos padrões do consumo eventualmente considerados exagerados das classes superiores. O termo classe média tem uma história bastante longa, até mesmo significados contraditórios. Uma vez já foi definida como uma exceção, como uma classe intermediária entre a nobreza e os camponeses do continente Europa. Isso teve como resultado que a classe média era mais rica, onde hoje o termo classe média é usado para definir os que têm mais quantia moderada de riquezas. As primeiras referências à classe média surgiram no final do século XVIII, onde Thomas refere à existência de uma middle class, localizada entre as classes dos senhores da terra mais ricos e as dos trabalhadores agrícolas e urbanos mais pobres. O uso atual do termo no capitalismo industrial antigo, a classe média era definida como os colarinhos brancos que trabalhavam por quantias financeiras. A expansão do termo classe média nos Estados Unidos apareceu como tendo sempre predicado em 1970, com o declínio das companhias sindicais e com a entrada das mulheres no mercado de trabalho. O tamanho da classe média depende de como se defina o termo, onde a educação, ambiente, riqueza,
relações genéticas, rede de amigos, maneiras, valores sociais, etc. Os seguintes fatores são definidos como inscritos no termo moderno da classe média. Quais eles são? Alcance de educação terciária, grau superior, nível acadêmico, ter qualificações profissionais, incluindo as acadêmicas, crença em valores liberais, empregos com estabilidade social e financeira e identificação cultural. São os participantes da cultura popular. Durante o período feudal, a burguesia era a classe média. De acordo com o marxismo indica, a burguesia é a classe dominante numa sociedade capitalista. A composição exata da classe média sob o capitalismo é objeto de amplo debate entre os marxistas.